Olá, queridos. Quero convidá-lo a meditar comigo em mais um salmo nessa manhã. Salmo de número 49. Um possível título para esse salmo é O Homem que se apoia em sua riqueza. Esse é um salmo, a sua autoria é conhecida como um salmo dos filhos de Corá. Eu expliquei algumas semanas atrás o que significa isso, né? Corá, vocês se lembram, né? Foi o primo de Moisés, um daqueles que se rebelou contra ele ali no Êxodo e foi morto por Deus, né? Mas a história de Corá, que fica registrada ali em Números 16, conta depois a respeito dos seus filhos. E os seus filhos, ao contrário do seu pai Corá, eles adoravam ao Senhor, né? E escreveram uma parte dos salmos. Entre esses salmos que eles escreveram, nós temos aí essa sequência que a gente vem estudando, desde o Salmo 44, que eu iniciei, fazendo 44, 45, o pastor Rubens fez até o 48 e eles se encerram agora no 49, né? Esse é o último desses salmos que a gente já tem estudado, né? Estudamos 5 e esse é o 6º salmo de Corá, nesse grupo de 44 a 49. O Salmo 49 lida com um dos fatos mais reais do nosso cotidiano. Primeiro, a certeza da morte e a verdade de que nós não levamos nada de material dessa vida aqui. Com esse tipo de lição bastante prática sobre a vida e a morte, esse salmo ele se encaixa perfeitamente naquelas categorias que nós já mencionamos também algumas semanas atrás. É chamado de um salmo, é um poema didático ou um salmo de sabedoria, é o que nós temos aqui, né? Salmo 49. Esse salmo, nós vamos ver, traz trechos, né, muito parecidos, que se aproximam, o livro de Jó, Salmos, Jó, Provérbios e Eclesiastes. E o Salmo 49 contém, então, advertências aos ricos, e também famosos, e ele também tem uma parte que fala sobre o consolo para os pobres. Vamos estudar cada uma dessas partes. Para a gente entender melhor, eu dividi esse salmo, então, numa parte introdutória, assim como o próprio autor fez, né? Uma parte que é a introdução e depois o conteúdo está dividido em duas partes. Então eu vou fazer uma introdução de 4 versículos e depois os demais versículos, né, os outros 16, eu vou dividir em duas partes para a gente entender melhor. Mas antes da gente iniciar estudando esse salmo, vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã que o Senhor nos dá diante da tua palavra. Queremos te pedir, Pai, para que o Senhor nos conduza em tudo que vamos fazer e que as nossas vidas possam refletir os teus planos para nós. Que nós possamos aprender com a tua palavra e alinhar a nossa vida a ela, para a honra e glória do seu nome e também para benefício nosso mesmo. Tudo isso, Senhor, nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Ok, então abre a sua Bíblia aí, se você ainda não abriu, Salmo 49. Né? Vamos começar com versos 1 a 4. Eu vou lendo o versículo e explicando, acho que assim a gente consegue, ao invés de ler, depois ler de novo para explicar, vamos fazer de uma vez, né? Então, logo no versículo 1, né, nós temos aí o texto que diz: Ouçam isso, vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo. Então, a ideia do primeiro versículo é que o salmista está chamando, né, e trazendo nesse salmo um conteúdo que é para ter alcance geograficamente universal. Não é? O que eu quero dizer com isso é que vale para todos nós, então, para todas as localidades. Então, valeu para aquela época em que foi escrito naquele local, mas vale para nós hoje aqui em São Paulo, em Osasco, né? Onde quer que a gente esteja, né? É um salmo de abrangência geográfica, né? Porque ele fala todos os povos, todos que vivem nesse mundo. Isso é uma verdade universal. Versículo 2. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente.
Eu estou lendo aqui, você já deve ter percebido, né? Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, uma versão mais simples, né, do que a Revista e Atualizada. Isso vai nos ajudar a entender de maneira mais fácil, né, esse salmo. Então, o que ele está fazendo aqui no versículo 2 é chamar, né, aquelas pessoas, tanto os homens mais importantes e ricos, como aqueles pobres também, né? O que ele está tentando alcançar com o seu salmo é essa universalidade social agora. Se nós, no primeiro versículo, temos, né, uma universalidade geográfica, no 2 nós temos essa universalidade social, né? Todas as classes sociais vão passar pela mesma coisa. Esse salmo serve para todas as classes sociais, né? A Revista Atualizada vai dizer toda plebe e a gente de fina estirpe, né? Envolvendo aí toda a classe social. Versículo 3. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. A meditação do meu coração trará entendimento. Talvez a sua versão diga pensamentos judiciosos. Está vendo como é mais complicado, né? A ideia aqui, né? E foi por isso que eu usei a NVI, né, para facilitar o entendimento, mas a ideia desses pensamentos judiciosos é aquele que julga com sabedoria e entendimento, né? Por isso que a NVI traz simplesmente a frase, né? A meditação do meu coração trará um entendimento. Então o salmista está se colocando na posição desse que vai trazer um entendimento para nós, né? Do que é a verdade a respeito da vida, né? Verso 4. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio ou uma parábola, depende da sua versão, com a harpa exporei o meu enigma. O enigma é uma questão difícil, né? Então ele olha para isso, nessa introdução que ele faz, ele está dizendo, é para todo mundo, em toda localidade, para toda classe social, eu vou falar de alguma coisa que vai expressar um entendimento que eu tenho a respeito do assunto, essa questão que pode ser difícil, mas apoiado numa parábola, numa ilustração, num provérbio, eu vou explicar para vocês algumas verdades, né? E o autor então termina essa introdução, né, dizendo que vai usar parábola e provérbio para explicar essa questão difícil. Vamos a ela então, né? A primeira parte da sua explicação, nós temos aí um contraste entre o benefício da riqueza versus o benefício da redenção, nos versos 5 a 12. Acompanhe comigo, né? Primeiro, versos 5 e 6 trazem uma primeira reflexão, que dizem assim, versos 5 e 6. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Quem são esses inimigos traiçoeiros? Verso 6 vai dizer, aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas. E essa pergunta, né? Em outras palavras, ele está dizendo assim, por que temer quando nós enfrentamos o dia mau? Provocado por esses homens que depositam a sua confiança em seus bens? É a pergunta do salmista. Então, a Bíblia é clara em dizer, né, que essa nossa propensão, a propensão da humanidade de confiar nas suas próprias riquezas, é o cúmulo da estupidez. Tem vários textos que falam sobre isso, eu selecionei um aqui para a gente olhar nessa manhã, né? Provérbios 23, 4 e 5, diz assim, não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Então, uma declaração direta, né, de como nós deveríamos tratar a riqueza, né, em nossas vidas. Nos versos 7 a 12, nós temos então o aspecto da redenção. Se na primeira parte a gente falou um pouco sobre a riqueza, a partir do verso 7 ele vai começar a falar sobre a redenção. Verso 7 diz assim, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Ou seja,
por mais rico que uma pessoa seja, o seu dinheiro jamais vai poder salvar alguém. Verso 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra a decomposição. Essa afirmação de que não tem preço, né, se refere às riquezas desse mundo. Né? Nenhuma riqueza deste mundo, de fato, pode comprar ou redimir o homem. Porque nós sabemos que, de fato, teve um preço, né? E esse preço foi pago, né? Por Jesus Cristo. Né? A redenção de todos nós foi pago por Cristo Jesus, né? O único que era capaz de pagar com a sua própria vida. Tem um texto que confirma isso, né? Que reafirma isso, em Mateus 20, 28. Lá nós lemos que Jesus, o Filho do Homem, Mateus 20, 28, né? Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele pagou, né, por essa redenção. Sem Cristo, a morte era inevitável. Segundo o texto aqui, nós temos no versículo 10 que diz: pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. A ironia aqui descrita pelo salmista é óbvia. Quando ele retrata os ricos como essas pessoas que esperam de alguma maneira escapar da morte, mas qualquer um que faz uma análise realista pode ver que é impossível, né? Pode perceber que é impossível se livrar da morte. Sejam essas pessoas sábias para ganhar dinheiro ou tolas, né? Quando ele menciona o sábio tolo, ele está falando ainda do ponto de vista desta vida aqui, né? Todos eles terminam da mesma forma. Verso 11. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. Então, mesmo aqueles que por muita fama e com muito dinheiro, eles tentam eternizar os seus nomes, eles acabam da mesma forma que os outros sem dinheiro, acabam mortos e esquecidos. Verso 12. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Aqui o salmista enfatiza ainda mais, né, a inevitabilidade da morte, não é? O fato de não podermos escapar. Né? Essa afirmação, né, que vai ser repetida depois lá no versículo 20, que é o ponto principal do salmo. Quando a gente lê Eclesiastes 3:19, nós lemos o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens sucedem aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então aqui nós temos a conclusão, né, dessa primeira parte do Salmo, de que a morte é inevitável a todos nós, né? Ricos, pobres, sábios, tolos, homens e animais. E nós temos a conclusão de que buscar e se apoiar naquilo que é material é vaidade. E é se firmar naquilo que é vazio, naquilo que é ilusório, que num breve momento se vai. Se vocês se lembram, né, da parábola que Jesus contou, né, para afirmar essa história, ele fala daquele agricultor que tinha colhido muito na sua terra e ele resolve então destruir os seus celeiros para construir celeiros maiores. E Deus então diz lá em Lucas 12:20, né, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então o alvo do salmista é focar naquilo que pode redimir o homem, naquilo que é eterno e não naquilo que é material e passageiro. A segunda divisão, então, nós temos aqui o contraste entre a confiança e a justiça, versos 13 a 20. Dizem assim: perecer é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem.
Esses seguidores serão como ovelhas que estão destinados à sepultura e à morte. E a morte lhes será de pastor, lhes servirá de pastor. Esse é um termo difícil de ser traduzido e explicado aqui. A gente não tem muito tempo para parar nesses detalhes, mas a Revista e Corrigida traz que a morte se alimentará deles, provando esse ponto de que ninguém pode escapar da morte, né? Eu acho que é a melhor tradução, né? Ao invés de a morte lhes servirá de pastor, a Revista e Corrigida diz a morte se alimentará deles, né? O rico vai morrer e esses que confiam em si mesmos vão ser tragados, vamos dizer assim, pela morte, né? Pela mão dos justos triunfarão sobre eles. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Então aqui nós temos esse contraste, né, entre os que confiam em si mesmos e aqueles que são justos de verdade. A descrição aqui é dessa virada de jogo, né? Se hoje os que confiam nas suas próprias riquezas parecem bem nas suas mansões, né? Amanhã a aparência deles se desfará. Mas aqueles que ao invés de confiar em si mesmos são declarados justos pelo Senhor, esses triunfarão sobre a morte, porque desfrutarão da vida eterna. Verso 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Tá vendo? A solução está em Deus. Verso 16, né? O salmista volta a trabalhar com esses falsos valores. Ele diz: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. A Eclesiastes 5,15 afirma isso, dizendo: como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Verso 18. Embora a vida do rico, né, se parabenize, né, o verbo aqui é barak, né, que significa abençoe a si mesmo. Né, o rico olha para ele mesmo e fala assim, puxa, como eu estou bem. Né, e outros o elogiam, né, porque ele está prosperando. Verso 19 diz, se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. Verso 20, o homem, mesmo que muito importante, não tem ou não tendo entendimento, é como os animais que perecem. A versão revista e atualizada, né, traduz esse último versículo, o homem vestido de honrarias, mas sem entendimento, né? Tem esse elemento da contrariedade, né? Sem entendimento, ele é como os animais que perecem, né? Então, queridos, para concluir, né? O que eu quero deixar claro é que a Bíblia, ela não é contra ser rico. A palavra de Deus não diz, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? O que 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O Salmo de hoje, então, nos adverte não contra o dinheiro, mas quanto a colocarmos a nossa confiança no dinheiro, né? E todo o nosso esforço para obter o dinheiro. Que nossas vidas possam, hoje, né, e sempre, enfatizar aquilo que é espiritual, ao invés daquilo que é material. Né? Essa deve ser a busca das nossas vidas. Esse é o nosso pedido para Deus. Vamos orar e pedir isso ao Senhor. Pai querido, te agradecemos por mais esse momento de ensino da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não basearmos nossas vidas naquilo que é passageiro, naquilo que é vazio, aquilo que é só aparência e temporário, Senhor. Que nós possamos investir o nosso dia e a nossa vida naquilo que é eterno, no nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos. Deus abençoe o seu dia.